Olá, hoje é quarta-feira, dia 16 de março de 2022. E hoje foi dia de visita na Bahia do presidente Bolsonaro, que está em campanha, né? Como candidato à reeleição para a presidência da República, e esteve na Bahia porque ele precisa conquistar votos no Nordeste, inclusive a Bahia é a maior pedra no sapato, né? Porque é o estado que deu mais votos ao PT sempre, a Lula e até ao próprio Haddad, quando foi candidato em 2018. E ele também precisa promover o candidato dele, João Roma, esse que está aí, ministro, e que é o candidato por meio de quem ele vai ter um palanque na Bahia, já que não conseguiu obter o apoio de ACM Neto. A ACM Neto não quer se queimar sendo candidato do Bolsonaro na Bahia, sabendo que ele não é bem quisto pela população, como bem demonstraram hoje os estudantes ele foi a dois lugares, Senai e Cimatec, uma escola técnica federal, e ao Obras Sociais de Irmã Dulce, as Obras Sociais de Irmã Dulce. E pelos estudantes ele foi recebido de um modo previsível, bastante previsível. Mas, mais adiante, nas Obras Sociais de Irmã Dulce, muito diferente desse pequeno grupo de estudantes, havia muita gente esperando para receber Bolsonaro, e ele fez um passeio ali junto às grades para que pudesse se aproximar das pessoas, muita gente aí de camisa amarela, camisa da seleção. É claro que tem também a claque trazida, né, em ônibus excursões organizadas pelos políticos, como fazem também os políticos do PT, os políticos de qualquer partido, né? E sem dúvida nenhuma que, apesar de não ser querido muito na Bahia, o Bolsonaro tem eleitores Brasil afora e tem os eleitores dele também na Bahia. E está aí agora apostando em João Roma para justamente conseguir alguma coisa melhor do que nas eleições anteriores. Ele, inclusive, sobre o João Roma, falou que se eu for reeleito e ele eleito governador aqui, vai existir uma melhor interação entre Estado e União. Aquele velho discurso de que governador e prefeito devem ser do mesmo partido também é utilizado por todos os candidatos na eleição nacional entre presidente e governador. O que é, pela lógica, verdadeiro, mas que na prática não se confirma, né? Porque o cobertor é curto e na hora H os recursos faltam e muitas vezes os aliados ficam sem grandes vantagens ou até em desvantagem em relação aos outros, porque se supõe que os aliados serão mais compreensivos e vão dar seu jeito de manter o apoio da população. Mas enfim, Bolsonaro se manifestou também sobre a questão das máscaras, que é uma tecla que ele gosta muito de bater, como vocês sabem, né? O Bolsonaro sempre se opondo ao uso de máscaras, apesar da importância comprovada das máscaras, apesar da gente saber que as máscaras salvaram vidas e tudo, mas agora ele inclusive aproveita a circunstância do momento em que as pessoas de fato já estão cansadas de máscaras e estão vendo a doença regredir, um menor número de casos, com menos gente morrendo, e aí está fazendo essa pregação de chegou a hora de se livrar das máscaras. E eu, inclusive, acho o seguinte: se o pessoal que pode já liberar máscaras, governadores e prefeitos, inclusive na Bahia, não fizer isso, o Bolsonaro acaba roubando aí esse discurso e o benefício de dizer, olha, eu livrei vocês das máscaras que os governadores e prefeitos impuseram, porque o governo está para decretar o fim da epidemia, transformando em endemia, e com isso ele vai liberar o uso de máscaras, antes que governadores e prefeitos o façam. Então, se não quer deixar porque é uma conquista, né? As pessoas se esforçaram, governadores e prefeitos adotaram essas regras, que são as regras corretas, e as pessoas aderiram e as pessoas apoiaram, e também muitos dos que apoiaram hoje querem se livrar das máscaras. Então, quem lutou de fato pela saúde da população pode acabar mal na fita
se deixar o Bolsonaro sozinho roubar essa bandeira, né, de que é ele que acabou com as máscaras. Então é bom o pessoal abrir o olho e agir nessa direção. Agora, o caso é o seguinte, em relação ao apoio político, né? É óbvio que o Bolsonaro precisa ter um nome na Bahia, como tem aí o do ministro João Roma para lançar, mas na Bahia todo mundo quer o apoio de Lula. E até a ACM Neto. É curioso isso, né? Você vai de pensar, mas como assim, gente? Como é que a ACM Neto vai ter o apoio de Lula? Mas veja que a manchete, a notícia que saiu hoje no jornal O Globo. PP, o partido do vice-governador João Leão, fecha apoio a ACM Neto e Lula na Bahia. Como assim? Como é que isso é possível? Primeiro, a parte de Lula, para ganhar esse apoio, seria ficar longe da eleição baiana, não interferindo muito, não apoiando ostensivamente o candidato petista. Agora, aí você há de perguntar, e o que é que Lula ganha com isso? Ficando longe, deixando de apoiar ostensivamente o candidato do partido dele. Ganha os votos de ACM Neto, do eleitor que vai escolher a ACM Neto, mas se a ACM Neto não tem um candidato a presidente e a ACM Neto fizer corpo mole, não ficar dizendo não vota no Lula não, ele se beneficia, o Lula, dos votos que irão para a ACM Neto. E hoje a ACM Neto é apontada nas pesquisas como o principal nome. Então, a ACM Neto não vai pedir voto para Lula, mas João Leão vai. O João Leão disse para o jornal o seguinte: Lula me conhece minha história, ele quer voto. Meus votos são dele. E estou à disposição para ajudá-lo a ter uma votação estrondosa na Bahia. É curioso, né? É estranha a situação, mas isso, inclusive, explica essa nota que saiu na coluna do Ricardo Noblar no site Metrópolis. Olha aí. Na Bahia, a ACM Neto flerta com Lula, que flerta com a ACM Neto. Como assim, gente? Pois é essa mesma história que eu já contei aí antes. Essa nota saiu uma semana, um pouco mais de uma semana atrás. E o jornalista Ricardo Noblar, sempre muito bem informado, disse lá, veja que não tinha ainda ocorrido esse rompimento de João Leão com o governo do Estado, ainda estava longe disso. Mas o Ricardo Noblar já dizia, atual secretário-geral da União Brasil, ACM Neto mandou dizer a Lula que não apoiará a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Poderá, com a discrição necessária, até apoiar a de Lula, se Lula não atrapalhar a candidatura dele ao governo da Bahia. E Lula gostou da ideia. Agora, será mesmo que vinga? É claro que é um plano delicado. O Lula pode dar uma banana, principalmente se o PT mostrar-se competitivo com o candidato Jerônimo. Também, afinal de contas, o João Leão não está fazendo essa defesa do nome de Lula porque ama Lula. É porque, para ele também, como candidato ao Senado, é melhor não se colocar como Lula. Ele prefere ser um apoiador de Lula do que um apoiador de Bolsonaro. Ele também quer o voto dos eleitores de Lula. Não é por amor a Lula. Se fosse por amor, ele teria ficado com Rui Costa, né? Porque ele amava Rui Costa também, como mostra essa foto aí. Olha quanto amor. Mas não ficou. Rompeu com Rui Costa porque achou que o outro caminho era melhor. Não foi só por mágoa, não. O pessoal está apostando mais na vitória do ACM Neto do que na vitória do Jerônimo, candidato PT, um novato em disputas eleitorais. E essa circunstância toda é o melhor que pode acontecer a ACM Neto. Lula fazer corpo mole, João Leão faz campanha para Lula e Lula, em compensação,
não vem muito na Bahia, não faz muita questão que o candidato dele ganhe, porque afinal de contas o ACM já é favorito mesmo. E para o ACM é ruim fazer campanha sem ter um candidato a presidente forte, quando o adversário dele, que é o Jerônimo, né, tem um candidato forte a presidente. Mas vamos ver, só o tempo é que dirá se esse acordo rola mesmo ou não rola. Porque as pesquisas, o que as pesquisas estiverem indicando daqui para lá, é o que os candidatos vão. Eles sempre seguiam pelas pesquisas, inclusive aqueles todos que dizem eu não acredito em pesquisa. Mentira, eles fazem pesquisas, inclusive internamente o tempo todo, pesquisas que eles não divulgam, né? Mas todos acreditam em pesquisa e baseiam suas campanhas em pesquisas. Não é diferente também nesse caso, nem será. Agora, o candidato do PT pode ter arranhões na imagem dele em Feira de Santana. Ele acaba de ganhar o direito a ser feirense, concedido pela Câmara, uma proposta do vereador Ivan Berg Lima, que fez questão de dizer, olha, foi em fevereiro, ele ainda não era candidato, que eu apresentei essa proposta de fazê-lo cidadão feirense. Essa proposta foi votada hoje, nessa quarta-feira, e foi aprovada. Aprovada com algumas ressalvas, uns diziam uma coisa, outra, mas todo mundo votou a favor, menos um. Só um que não votou a favor. Esse um foi o Jonatas Monteiro, vereador do PSOL. O Jonatas se declarou decepcionado com a atuação do Jerônimo como secretário de Educação. O que é que nós temos assistido em relação à conduta do atual secretário de Educação, Jerônimo Rodrigues? É o reverso da sua trajetória enquanto docente na UF, pelo menos aquele que eu conheci. Desafio aqui algum dos colegas a apresentar um momento durante esta gestão da Secretaria de Educação onde a categoria do professorado foi recebido pelo secretário. Onde docentes das universidades estaduais foram recebidos pelo secretário de Educação. Desafio a apontar um, me mostrar a data. Funcionários técnico-administrativos, movimento estudantil, seja da educação básica, seja das universidades. Desafio a apresentar um. O Jonatas não votou contra, como eu disse, mas se absteve na votação. E deu a entender que na vinda do secretário para receber esse título, que não está marcado, né? A pessoa recebe quando quer, pode ocorrer uma surpresa para o Jerônimo Rodrigues. O secretário virá à Feira de Santana para receber o título. Veremos como é que ele vai ser recebido. Ele vai vir e, não tenho dúvida, vou construir oportunamente a homenagem devida para quando ele pisar os pés aqui. Foi em tom de ameaça a mesma coisa. E a não ser que o Jerônimo escape disso não vindo, né? Não vindo receber esse título de cidadão feirense tão cedo. Todo mundo pensa que o Jerônimo é feirense, porque ele tem uma atuação de décadas. Ele mora na cidade, ele é professor da UFES e antes trabalhou no movimento de organização comunitária, uma ONG com atuação pelo Sertão, mas com sede em Feira de Santana. Mas o Jerônimo não nasceu em Feira de Santana e agora sim ele vai poder ser feirense oficialmente. Mas pode ser que ele não receba, não venha tão cedo receber esse título. Agora mesmo, no final de março, vai receber o título de cidadão feirense o pernambucano de Serra Talhada, Messias Gonzaga, que foi vereador por muitos mandatos e recebeu a homenagem de cidadão feirense em 2004, apresentada essa proposta pelo Genésio Serafim, aprovada pelos colegas vereadores, e 2004 só agora ele vai receber. Então, pode ser que o Jerônimo adote a mesma estratégia, né? O deputado federal Igor Canário foi destaque no jornal O Globo.
Imagine você, Igor Canário. Será que ele apareceu bem na fita? Não, infelizmente não. Ele foi destaque no Jornal Globo, mas por um motivo ruim. Ele faz parte da bancada dos deputados invisíveis. Invisíveis porque não aparecem. Não aparecem não é porque eles têm uma poção mágica, um superpoder para ficarem invisíveis. Eles são invisíveis em Brasília, mas podem ser encontrados em outros lugares. Sobretudo, eles são invisíveis lá no Congresso, na Câmara, mas sobretudo nas suas bases eleitorais, nos estados de onde eles foram eleitos, eles podem ser encontrados. Mas o Igor Canário, inclusive, segundo a reportagem do Jornal o Globo, ele é conhecido na bancada do União Brasil, que é o partido atualmente dele, a fusão do DEM com o PSL. Ele é conhecido por estar ausente de qualquer discussão. Essa matéria, inclusive, mostra que ele estava dando entrevista no estúdio da Salvador FM na quinta-feira, quando a Câmara discutia vetos presidenciais. E cita até a obra de arte que ele cantou na ocasião. Eu, por sorte, desconheço a melodia, mas eu tenho a letra aqui, posso informar para vocês como é que é a música. Ui, é que aqui nós fuma um. Putaria rola firme, novinha bate bumbum. Essa era a música que Igor Canário cantava enquanto o Congresso apreciava votos. Diz que ele ficou mais de 2 horas aí nessa emissora de rádio, não quis dar declarações para o jornal, para essa matéria. Em faltas sem justificativa desde 2019, que foi quando ele começou a exercer o mandato, são 48. É muito, mas ele está lá no chinelo em relação ao grande campeão das faltas, que é o cidadão deputado José Priante, que é do MDB do Pará e tem 77 faltas. 77 ele, 48 o segundo colocado, que é o nosso Igor Canário. Igor Canário faz um mandato muito decepcionante, porque o Igor Canário, até de certa maneira, tinha uma coisa que pelo menos a mim causava uma impressão. Ele era um sujeito que realmente era firme no sentido de confrontar determinadas posturas autoritárias. A polícia odeia ele, mas ele também, em compensação, sempre foi crítico das ações policiais violentas que ocorrem com muita frequência na Bahia, e era para ele ser um legítimo representante dessa comunidade que é muito massacrada, essa comunidade mais pobre de Salvador e tudo. Mas ele tem tido um mandato que não disse a que veio. Não sei se vai conseguir se reeleger, né? A gente não pode dizer muito por questão de qualidade do deputado, se ele se elege ou não, porque tem cada deputado péssimo aí se elegendo, e isso não faz... O fato de ele ser péssimo não impede a sua eleição nem a sua reeleição, tiririca que o diga. Mas é muito decepcionante o desempenho do Igor Canário na função de deputado federal. E os tribunais estão escondendo os salários dos juízes, que é uma obrigação desde 2015. Essa obrigação está prevista lá foi instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, mas eles não estão cumprindo. Os tribunais de justiça dos estados. Essa notícia saiu hoje na Folha de São Paulo. Olha, o painel de transparência do CNJ omite 60 mil contra-cheques de magistrados, que é o acúmulo de meses onde não há informação ao longo dos últimos 3 anos, em diversos estados brasileiros. Esse levantamento foi feito pela ONG Transparência Brasil, divulgado ontem, no dia 15, e são 60 mil contra-cheques faltando no site, que o CNJ criou um site especificamente para apresentar essa informação. 15 tribunais de justiça
mais da metade tem dados incompletos. E tem tribunais que não divulgam a informação há mais de um ano. Desde 2017, esse site existe, a obrigação de informar foi instituída em 2015, mas em 2017 o CNJ fez essa padronização aí para todos divulgarem juntos no mesmo site, porém não está adiantando. Essa tabela mostra a coluna lá de baixo é o ano mais recente, 2021, a do meio 2020 e a inicial 2019. E em cima, na horizontal, estão os tribunais do que está mais em dia para o que está mais atrasado. O grande campeão da falta de informação é o Piauí, que deixou de divulgar 9 meses em 2019, 12 o ano todo em 2020, o ano todo em 2021. Depois vem o Ceará, o ano passado inteirinho sem dar a informação, e depois, nessa desonrosa colocação, aparece a Bahia. Em 2019 foram 4 meses, em 2020, 11 meses, quase o ano todo, e em 2021, 2 meses sem divulgar a informação. Todo mundo, interessante é que, ao ser questionado, respondeu que o Piauí está devendo informação há 33 meses, o Ceará há 19 meses, a Bahia há 17 meses, junto com o Roraima. Mas eles dizem que preencheram e não sabem por que a falha. Quem devia saber é o CNJ, né? Mas, pelo visto, o CNJ não estava nem percebendo. E ainda é um sistema que não está bem desenvolvido, porque cada Tribunal de Justiça adota um formato diferente e fica difícil coletar os dados. As pessoas precisam de informação para fiscalizar os gastos públicos. E quando você tem informação, você tem vantagens, inclusive econômicas. Os brasileiros que moram perto da fronteira, informados dos preços na Argentina, correram para lá. E assim eles conseguem economizar combustível. Economizar combustível não, economizar dinheiro comprando combustível, porque no Brasil o preço está proibitivo. E o que está acontecendo? Está indo tanto brasileiro para a Argentina que está faltando combustível. Os postos estão ficando totalmente sem combustível. E, por isso, reduzem, limitam o que pode ser vendido para brasileiros. E é tanta diferença assim? É tanta, porque antes desse último aumento aí de quase 20% decretado pelo Petrobras na semana passada, a brasileirada já estava indo para lá. E agora, com esse aumento, já tem gasolina até de R$11 no Brasil. Lá, esse litro vendido a 107 pesos corresponderia a um pouco mais de R$5, porém, pagando em dinheiro, os brasileiros estão conseguindo comprar por R$3 o litro. Imagina você que diferença. Então, os brasileiros atravessam por Foz do Iguaçu, no Paraná, para o Porto Iguaçu, na Argentina, ou vão comprar a gasolina em Passo de los Libres, que é a vizinha de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e também Santo Tomé, que é a vizinha de São Borja, outra cidade gaúcha. E assim o brasileiro consegue respirar um pouquinho, comprando uma gasolina um pouquinho menos cara. Essa é a condição atual do brasileiro. É por essas e por outras que o Brasil está preparado para a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos prontos para outra briga. Se vier a Segunda Guerra Mundial aí, nós estamos prontos de novo. Nós vamos expandir de novo porque nós estamos com déficit zerado. Segunda Guerra Mundial,
O Paulo Guedes ainda está no tempo da Segunda Guerra Mundial. Meu Deus do céu, aí a gente está bem mesmo. Bom, mas ele disse que não se enganou não, né? Paulo Guedes não erra, Paulo Guedes não se engana. Ele quis dizer, era isso mesmo. Aí ele explicou que a Primeira Guerra foi a Covid. Não estou falando de Segunda Guerra Mundial, de uma guerra, daquela guerra da história, né, dos anos 40. A guerra foi essa pandemia, guerra sanitária mundial. Agora tem uma segunda, essa guerra da Ucrânia-Rússia. Quis dizer, se houver essa guerra do petróleo, essa guerra dos grãos, vamos estar preparados para agir, para reagir. Agora, se fosse assim, se a pandemia, Guerra Mundial 1, Rússia e Ucrânia, Guerra Mundial 2. A próxima agora já seria também a terceira, né? Seja do grão ou do petróleo, mas já seria a terceira. Mas, enfim, deixa para lá porque o Paulo Guedes não erra. E você também não erre aí na hora de apertar o botãozinho de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e acionar o sininho. Coisa pra caramba. Estava fazendo uma de cada vez. Amanhã a gente retorna. Um abraço, até lá.